Cumprimento a todos com carinho, com afeto, dando meu boa noite e desejando que todos possam, neste ambiente, preparado para a harmonia, preparado para trazer esperança, trazer paz, este ambiente que me propicia a oportunidade de aqui estar. Agradeço a Deus por esta possibilidade, agradeço a esta Casa Espírita, Joana de Ângeles, por me permitir estar aqui, e a todos que se dispuseram a sair de suas casas nessa noite já um pouco friorenta, para ouvir uma palavra que possa suscitar uma reflexão. E aqui estamos nós, visíveis e invisíveis, muitos trazidos por vocês, invisíveis, outros trazidos por irmãos, que os fazem chegar aqui para também ouvir a palavra. Porque o ambiente é preparado não somente para os encarnados, o ambiente é preparado para aqueles que estão invisíveis aos nossos olhos, próximos de nós ou mesmo desconhecidos de nós. Então, esta é uma oportunidade para reflexão. Vejo que também temos uma assistência longe daqui, não presencial, porque esses mecanismos hoje de comunicação nos permitem, tal qual a mediunidade, nos encontrarmos com irmãos que estão à distância, muito distantes, ainda encarnados, utilizando a estratégia desta comunicação tecnológica. O Espiritismo, a doutrina espírita, tem nos seus pilares que estão sedimentados no Pentateuco de Kardec. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que tem tomado mais minha atenção nos últimos tempos. E recomendo, já li 5 vezes a Gênese, recomendo que leiam a Gênese. Existe Gênesis de Moisés, estou falando da Gênese de Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo que concorde dos espíritos. É um ensino coletivo. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. E Deus, esta energia onipotente, onipresente, onisciente, que sabe de nós, não necessita que peçamos coisas a Deus, Ele sabe das nossas coisas, mas devemos pedir com nossas orações, sejam as orações que o Cristo nos trouxe, mas a oração decorrente da bondade de cada um em relação ao próximo. Qualquer atitude de bondade, de fraternidade, de amor é uma oração. O mais simples. Cozinhar uma comida gostosa para os familiares é um ato de amor. É uma oração. E tudo que diz respeito ao amor, tudo que diz respeito à bem-aventurança, à vontade de fazer feliz, é um ato de amor. E o amor não é uma palavra solta, um clichê que se utiliza, né, que se usa de forma que se lança sem muito significado, às vezes. Mas o amor é um grande guarda-chuva. Um guarda-chuva que junta uma série de comportamentos que nos permite fazer felizes por um tempo mais prolongado. Nossa vida na Terra constitui-se uma sequência de eventos felizes e infelizes, por conta das nossas limitações no que diz respeito à percepção da vida futura, das nossas limitações que diz respeito
a valorizar muito mais a materialidade da existência do que a espiritualidade, que compõe as dimensões que nós denominamos de moradas da casa do Pai. Deus não é um velhinho de barba branca, uma bengala dizendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É uma energia que perpassa todos nós, e nós compomos este Deus grandioso com nossas energias, algumas ainda vibrando de forma longínqua da vibração deste Pai Celestial, outras mais próximas, outras energias, outros espíritos mais próximos dessa vibração. E esta elevação é continuada até nos encontrarmos numa vibração que é a vibração do Pai Celestial, desta energia onipotente, onipresente, onisciente. Quando todos nós nos encontrarmos com a energia do Deus, a felicidade será duradoura e permanente. E a energia do Deus significa distribuir amor. Porque amor traz felicidade. Fraternidade traz felicidade. Generosidade traz felicidade. Se estes sentimentos perduram, a felicidade perdura. Quando estes sentimentos enfraquecem ou deixam de existir, a felicidade dá chance à tristeza, à falta da alegria. Todos os espíritos superiores são felizes permanentemente, senão não seriam superiores. Todas as vezes que nos encontrarmos numa situação de tristeza, de infelicidade, devemos questionar: onde é que eu estou errando? Em que verdadeiramente eu estou acreditando? Apenas nas mazelas, nas vicissitudes da matéria? Ou acredito numa vida futura em que eu possa encontrar a felicidade pela oportunidade de dar sequência àquilo que o Cristo Jesus nos trouxe no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Ali está toda a plataforma política verdadeira do Cristo, o Sermão da Montanha. Vale a pena reler e vale a pena ver o quanto estamos cumprindo aquelas diretrizes programáticas para a lapidação dos nossos espíritos. Nós somos bonitos, nós temos potencial para encontrar a beleza da existência. E este potencial será desenvolvido, quer queiramos ou não. E ele é desenvolvido ou pela reflexão, que nos faz pensar, que nos faz transcender, que nos faz nos afastarmos da sensação de que a verdadeira existência é esta aqui na Terra, e faz com que alcancemos, através da transcendência, da elevação, a possibilidade de ver a grandiosidade da existência. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas, tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento e causa. Ninguém é obrigado a ser espírita, mas todos nós temos uma religiosidade inerente ao ser humano desde a época das cavernas. Quando olhávamos o sol, a lua, já tínhamos uma religiosidade inerente que foi evoluindo na medida em que passamos para o período agrícola, período industrial, agora o período do conhecimento e do pós-conhecimento. E esse período do conhecimento e pós-conhecimento sugere que comecemos a valorizar mais a energia que compõe, que faz vibrar a matéria na qual nós estamos vivenciando de uma forma ainda, mesmo a matéria, sem conhecê-la de forma mais aprofundada. Imagine conhecer os desígnios do Espírito, em que nós temos fé, nós temos crença, nós temos esperança nesta espiritualidade continuada que vai nos levar como seres energéticos, como seres espirituais, a um novo mundo, a uma nova morada na casa do Pai. No livro A Gênese, recomendo a leitura do capítulo Uranografia Geral.
1800, isso é um livro de 1800, que mostra a majestade da criação, a grandiosidade da criação. Define espaço, define tempo, mostra o significado da eternidade, mostra a continuidade da vida, a elevação e a percepção das possibilidades que todos nós temos de evoluir e melhorar, e nos tornarmos cada vez mais iluminados e luminosos, cada vez mais brilhantes aos olhos daqueles que conseguem perceber que o amor dá luminosidade a cada um de nós, que a fraternidade dá luminosidade a cada um de nós. E é esta luminosidade que nós esperamos conseguir alcançar de modo a iluminar aqueles que ainda não percebem isto. Por isto, nós, meus irmãos, que aqui estamos, devemos ser muito mais ajudadores do que pedir ajuda. Porque é ajudando que se é ajudado, é dando que se recebe, é morrendo que se vai à vida eterna. São Francisco de Assis. Não é? Nós precisamos cada vez mais nos unirmos em torno da bondade, da fraternidade, da indulgência, da paciência, da resiliência, de modo a conquistarmos e agregarmos cada vez mais irmãos, e nesta multidão de espíritos evoluídos conforme os ditames do Cristo, podemos abraçar a maldade no sentido de fazê-la mais perceptiva, fazer com que a maldade consiga olhar e ver um pouquinho mais, ouvir e escutar um pouco mais, sentir um pouco mais. A maldade ter empatia com a bondade, assim como a bondade deve ter empatia com a maldade através do perdão, através do apoio, através da generosidade, através de estar junto, através da força que deve movimentar nossos espíritos, de tal forma como ocorre com a expansão dos mundos, onde estão as moradas, as dimensões da casa do Pai. A Terra desenvolve um movimento denominado rotação em torno do seu próprio eixo, a cerca de 1.340 km por hora. Em torno do seu próprio eixo. Neste mesmo momento, nosso planeta está movimentando-se ao redor do Sol a cerca de 140 a 150 mil quilômetros por hora. Esta nave, este automóvel chamado Terra, está em movimento continuado, para frente e para o alto. Este movimento, junto com os planetas e bilhões de corpos celestes que compõem a Via Láctea, onde está o planeta Terra, movimentam-se no espaço a 800 mil quilômetros por hora, em expansão, em amplidão. Isso pressupõe alcançar moradas que sequer imaginamos existir, por mais que nos elevemos, por mais que possamos transcender, dada a nossa limitação. A Terra é um pequenino grão de areia dentro desse contexto. Um pequenino grão de areia. Por este planetinha, Terra, que é um pequenino grão de areia, às vezes nos sentimos tão orgulhosos, tão vaidosos, porque se a Terra é um pequeno grão de areia, neste contexto nós devemos nos caracterizar quem somos, o que fazemos, como somos. Neste pequenino grão de areia, que movimenta-se na Via Láctea a 800 mil quilômetros por hora, já passaram cerca de 110 bilhões de espíritos. Isso está escrito. 110 bilhões de seres já encarnaram aqui no planeta. Hoje nós somos cerca de 9 bilhões. Esses espíritos
estas energias singram pelas moradas da casa do Pai, indo para ambientes mais elevados, vibração mais próxima da vibração elevada, ou uma vibração que ainda não alcançou a percepção da importância da vida futura. Alguns ainda precisam, e com frequência, retornar a este nível de vibração aqui do planeta que necessita melhorar. E não precisa falarmos muito sobre isso, é só olharmos as dificuldades que muitos dos nossos irmãos passam. Somos um corpo jovem, pode existir um espírito muito idoso, que já passou por muitas encarnações nesse processo continuado de aprendizagem, até poder se despedir do corpo de matéria e ser um espírito livre, leve, solto, capaz de estar em qualquer lugar com a velocidade do pensamento. Assim como o corpo de um jovem, o corpo de um idoso pode ter um espírito muito jovem, que passou por poucas salas de aprendizagem, de modo a conseguir passar na matéria e alcançar níveis superiores de percepção. E é essa heterogeneidade que hoje nós temos, diferentes idades espirituais, que nos permite perceber o outro, seja na sua maldade ou seja na sua bondade. Porque tudo isto, bondade e maldade, são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Nós não melhoramos somente olhando a bondade. Olhando a bondade, nós aprendemos que é bom repetir aquilo, porque aquilo que é bom, que é bondade, nos faz feliz por um tempo mais duradouro. E olhando a maldade, nós conseguimos ver que aquilo nos faz mal. Aquilo não deve ser repetido, aquilo não deve ser insistido, porque aquilo não nos traz felicidade mais continuada. Então, tudo que se nos apresenta neste planeta é instrumento para o aperfeiçoamento. Tudo é instrumento para o nosso aperfeiçoamento. E olhando esta imensidão da Via Láctea, a criação se mostra aí em toda a sua majestade, criando e propagando em torno deste mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. E nestes, só na Via Láctea, nesses trilhões de corpos celestes, Ele sabe o nosso nome. Deus sabe o nosso nome. Porque se somos energia que compomos dentro desse fluido cósmico a vibração de uma energia superior, e como energia compomos tudo isto, fazemos parte do Criador, assim como os nossos filhos na matéria fazem parte de nós, pais, nós, mães. Nós, responsáveis. Nós sabemos o nome dos nossos filhos. Deus sabe o nosso nome. Em meio a esta imensidão que significa a majestade deste espaço, deste universo ou multiverso que alberga todos que por aqui passam e destinam-se à eternidade da existência. A primeira parte da palestra é para falar sobre essa grandiosidade, para mostrar que o conhecimento ele não muda o mundo. O conhecimento muda as pessoas. As pessoas que mudam o mundo. Ter conhecimento, ler, estudar, acompanhar palestras, estar aqui e ficar só para si, não muda o mundo. O que vai mudar este planeta que está num processo de transição é a nossa participação ou participar do conhecimento que adquirimos. Por isto, nós precisamos ser ajudadores e menos vitimizados e menos ajudados. E repito, porque é ajudando que se é ajudado. Nós hoje temos muita tendência a nos vitimizarmos. Alguns dizem até Deus não gosta de mim, parece que eu não existo. Reclamamos muito de tudo. Não percebemos que tudo passa muito rápido aqui na Terra.
A expectativa de vida no nosso país é em torno de 78 anos. Isso é muito pouco, é muito rápido. 78 anos, em torno de 78 anos, aqui no sul do país, norte e nordeste, 75 anos, 74 anos, porque dificuldade de acesso, etc, etc. E 75 anos, digo eu aqui, meus irmãos, é muito pouco, passa muito rápido, porque é o que eu tenho de idade. E eu lembro bem como o que se passava na minha mente até os 10, o que eu gostava, o que eu não gostava. Dos 10 aos 30, o que se passava na minha mente, totalmente diferente do que se passava aos 10. Dos 30 aos 50, totalmente diferente, as expectativas, onde vou morar, que profissão vou ter, com quem vou casar, quem serão meus amigos, qual será... Mudou tudo. Dos 50 aos 70, eu já não olho mais só para baixo. Eu procuro respostas olhando para frente e para o alto. Porque tudo que é da matéria, aos 75 anos, que espero muito mais da matéria. O que eu espero é olhar e ver um pouquinho mais, ouvir, escutar um pouco mais e não repetir equívocos que muitas vezes insisto em repetir e repetir e que preciso mudar. Uma das coisas que aprendi como oncologista, eu sou cancerologista há 50 anos. Sou um dos primeiros aqui, o primeiro nesse estado. Na época em que não tinha tratamento, em que eu assinava atestado de óbito toda semana. E fui aprendendo com meus pacientes muito, porque aprendi com a dor, com medo de desenganar, aprendi com os familiares, aprendi com a paciência de muitos. E uma das coisas que eu aprendi e que sugiro a vocês, meus irmãos, é nunca usar a expressão "é assim mesmo", para nada. Quando alguém chega para obter um conselho, um apoio, uma palavra amiga, alguém chega contando suas dificuldades, suas limitações, esse alguém não quer ouvir "é assim mesmo". Quando a gente diz "é assim mesmo", encerra a conversa. Não tem mais o que dizer. É como quem diz "é assim mesmo, pode ir embora, é assim mesmo". Está doendo? É assim mesmo, pode ir embora, está doendo. Não use isto. É assim mesmo. Mesmo dizendo isso para vocês, de vez em quando eu digo "é assim mesmo". Porque nós precisamos estar preparados para dar uma palavra de apoio. Isso eu aprendi com os pacientes. Porque nem sempre eu tinha quimioterapia, nem sempre eu tinha radioterapia, nem a cirurgia, a doença estava muito avançada. O que restava era a palavra, a força da palavra, a força da vontade de ser útil, de tentar ajudar de alguma forma. Isso é que nós podemos fazer em casa, conosco inicialmente. Em casa, no trabalho, na sociedade. É não considerar assim mesmo. É valorizar a possibilidade de encontrarmos alternativas, porque tudo passa muito rápido. Muito rápido. Portanto, não tenho "é assim mesmo", porque nós não sabemos tudo. Nós sabemos muito pouco. Sequer da matéria conhecemos. Imagine das moradas da casa do Pai. Imagine do significado da vibração espiritual elevada, do conhecimento que expande a inteligência. Na época das cavernas, nós tínhamos 600 gramas de cérebro, hoje nós temos 1.400 gramas. A expansão da própria matéria pelo conhecimento, pela alimentação adequada, sobretudo com proteínas, tanto que os sapiens extinguiu os neandertais porque comia mais proteína, comia mais peixe do que o outro, tornou-se mais inteligente e dominou e praticamente extinguiu os neandertais. E ficamos nós, os homens sapiens, os seres humanos sapiens, que hoje são sapiens sapiens, que sabem que sabem. E é importante saber que sabem da sua ignorância. Não é que sabem tudo, mas que sabem da sua ignorância, porque ainda sabemos muito pouco. E este fato deve nos estimular a melhorarmos gradativamente, porque o conhecimento ele é inexaurível, se nós considerarmos toda essa majestade do universo, da criação. Deixar de sermos
vitimistas. Temos a tendência a ser vitimistas, né? Eu lembro de um diálogo entre dois pacientes em que eu dizia: eu estou com uma úlcera no estômago, ela incomoda muito a minha úlcera no estômago. Aí o outro respondeu: mas a tua não sangra. Então a tuberculose do outro nunca é pior do que a minha gripe. Se nós sairmos de casa uma manhã na semana só para ajudar, ouvir, deixar as pessoas falarem, estaremos colaborando com a evolução espiritual. Temos tendência a interferir. Quando alguém chega e diz: estou preocupado, meu filho não está indo bem na escola, as companhias não são muito boas. Quando a pessoa respira: mas eu também. Quando eu respiro fundo, mas o meu. E aí é um diálogo que um ajuda o outro. Meio-dia na semana, hoje eu vou escutar. Vou mostrar que este meu irmão espiritual tem com quem contar. Vou ligar e vou dizer: como vai? Um amigo, um familiar, você está bem? Liguei só para saber se está bem. Beijar sem mais nem menos, abraçar sem mais nem menos, dizer eu te amo. A gente esquece de dizer isso dentro de casa. Como é bom estar contigo. E estas coisas, um cidadão que por aqui passou, que é a razão da minha palestra, que parece que eu não vou chegar à palestra, porque tudo diz respeito a ele e a minha intenção, um cidadão chamado Francisco Cândido Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910 e desencarnou em Uberaba em 30 de junho de 2002. Foi um médium, filantropo, um dos mais importantes expoentes do espiritismo aqui na Terra. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros. Imaginem, 450 livros, que até o ano 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Chico Xavier, iluminado pelo espírito de Emmanuel e André Luiz, principalmente, trouxe a este planeta luz, trouxe a este planeta esperança, trouxe a esse planeta a certeza de que não existe adeus, e sim até logo. E é isto que devemos pensar em relação àqueles que foram, e a gente fica sofrendo e segurando aqueles que foram aqui. Que saudade, que choro. É só um até logo. E tudo passa muito rápido. Repito, aos meus 75 anos já atingi a expectativa média. É muito rápido. Aqueles que eu disse até logo estão cada vez mais próximos de mim. E lógico, tem que ser lógico. Não que eu queira de imediato, mas tem que ser lógico. Os direitos autorais das obras foram cedidos para instituições de caridade. Psicografou cerca de 10 mil cartas, Chico Xavier. Em 1981 e 82 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas. Não ganhou, uma instituição ganhou nesses 2 anos. Chico Xavier iniciou uma longa série de recusas de presentes e distinções que perduraram por toda a sua vida. Tudo que lhe era oferecido, ele destinava a uso caritativo. No decorrer da década de 1930, destacaram-se ainda a publicação dos romances atribuídos a Emmanuel e da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma ótica espiritual e teológica. Recomendo a leitura. Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Nós falamos de que o planeta está em transição. Não é o planeta que está em transição. A Terra nem sabe de nós, ela não quer saber de nós. Ela é linda, maravilhosa, fantástica, perfumada, colorida. Este lar que Deus colocou à nossa disposição é fantástico, mas ele não sabe de nós vamos embora. Portanto, a regeneração planetária é a regeneração nossa, não é do planeta, é nossa. Porque nós vamos passando e melhorando. Se não melhorarmos muito, voltamos para repetir o ano e aprender a matéria. E quando atingimos um determinado nível de evolução, mudamos de ano, porque conseguimos aprender a matéria. Essa obra
atribuída ao espírito de Humberto de Campos, trouxe uma consequência, uma ação judicial movida pela viúva do escritor Humberto de Campos, que pleiteou, por essa via, direitos autorais pelas obras psicografadas, caso se confirmasse a autoria do famoso escritor maranhense. Então, Brasil, o Coração do Mundo e Para do Evangelho é atribuído ao espírito Humberto de Campos, que é um escritor, poeta, e a viúva queria direitos autorais. Se é do meu marido, eu quero direitos autorais. Muito bem. A defesa do médium foi suportada pela Federação Espírita Brasileira e resultou posteriormente no clássico A Psicografia perante os Tribunais, do advogado Miguel Timpone. Era tão real, tão verdadeira a presença de Humberto de Campos, que a psicografia de Chico Xavier foi utilizada perante os tribunais como informação verdadeira. Em 1943 veio ao público um dos livros mais populares da literatura espírita, O Romance Nosso Lar. Todos conhecem. O mais vendido e divulgado da extensa obra do médium, que no ano de 2010 se tornou um filme e já havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. Chico Xavier desencarnou aos 92 anos de idade no dia 30 de junho de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico Xavier dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes, em que o país estivesse em festa, para que assim o seu desencarne não causasse tristeza. No dia de sua morte, quando desencarnou, o país comemorava a conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2002. E Chico desencarnou cerca de 9 horas após o jogo Alemanha e Brasil. O que Emmanuel, André Luiz e outros espíritos trouxeram através do aparelho Chico Xavier, da mediunidade evoluída, desenvolvida, desligada desta necessidade material. Cada frase é um curso. E eu trouxe algumas frases. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuas. Quantas vezes a gente exige do outro coisa que a gente não faz? Não exija a qualidade que ainda não possuas. Procura ter as qualidades para depois dizer ao outro: olha como é bom ter estas qualidades, porque elas vão te fazer mais feliz, porque eu estou feliz com essas qualidades. Esta é muito conhecida. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, é sempre possível recomeçar. Essa é a mensagem. Dói muito. Está difícil, está. É pesado, o fardo é. Os equívocos foram grandes, mas é sempre possível recomeçar. Porque a vida futura nos espera com a expectativa de um progresso, de uma lapidação espiritual capaz de iluminar mais e mais nossos caminhos e os caminhos daqueles que ainda não olharam e viram, não ouviram e escutaram. Aqui nesta sala, nesta casa espírita, certa vez, eu perguntei quais as cores das letras, qual a cor das letras que formam as palavras ordem e progresso na bandeira brasileira. Se perguntar de novo, acho que não tem unanimidade. Uns estão pensando verde, outros estão pensando azul, outros que cor é mesmo? Porque a gente olha e não vê. Imagina olhar as coisas do espírito se nós estamos tão voltados para a matéria e nem a matéria nós ainda conseguimos ver completamente. Por isso eu repito, olhar e ver. Isso meus professores diziam na época em que não tinha tecnologia, em que eu tinha que ter informações para ir no livro buscar o diagnóstico. Eu dizia: meu aluno, Luiz, olha e vê, ouve e escuta, palpa e sente. O paciente está mostrando a sua doença. E aí fazia anamnese, um bom exame físico, coletava todos os dados e ia no livro ver qual era a doença. Olhando e vendo o nosso espírito, para onde ele se encaminha, nós podemos ver se tem doença, se não tem doença. E como ver isso? Se estou feliz ou não.
Se eu estou infeliz, eu não estou acreditando muito na vida futura, não estou acreditando muito que é possível recomeçar, só estou me vitimizando e sofrendo por uma coisa que talvez amanhã, depois de amanhã, seja esquecido. Foi tão valorizado um dado momento, daqui a uma semana não tem mais valor, daqui a um ano não tem mais valor, e tudo vai passando e a gente sofre tantas vezes sem necessidade. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nos amamos, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos suficientemente. Dizer isto, eu te amo. Olhar, eu te amo. Chegar em casa, abraçar e dizer eu te amo. Gosto de estar contigo. Me dá segurança, me dá apoio. Se todos disséssemos isso uns para os outros no nosso país, não precisaria mais do corpo de matéria. Estaríamos felizes de forma continuada. Crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Conhecimento expande inteligência. Inteligência produz trabalho. Trabalho de boa qualidade é inteligência avançada. Se nós fazemos algum trabalho e não deu o resultado que queremos, é porque a inteligência não foi aplicada de forma adequada. Porque o conhecimento não expandiu essa inteligência. Quanto melhor o resultado do trabalho, melhor a inteligência que foi aplicada a partir do conhecimento que foi adquirido, olhando e vendo, ouvindo e escutando, palpando e sentindo. Olhar e ver, ouvir e escutar. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Somos muito impacientes, muito imediatistas. Temos tendência a retrucar quando alguém nos agride de forma igual àquele que está nos agredindo, dizendo um palavrão, dando soco na mesa, falando alto, porque parece que fala mais alto tem mais razão. Há uma tendência a isto. E quanto mais isto acontece, mais longe estamos dessa lapidação que todos nós desejamos, capaz de permitir uma felicidade continuada. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedirmos. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Mas devemos religar através da religiosidade, da religião, baseada em fundamentos, uma religião que responda às perguntas que temos. Porque são as perguntas que fazem evoluir o conhecimento. Não são as respostas. As respostas fazem o conhecimento tornar, num dado momento, parado se não houver mais pergunta. Se eu digo, para a febre é dipirona. Pronto, é só dipirona. Aí alguém diz, não, será que não tem outro medicamento? Tem, é possível paracetamol. Então a pergunta gera nova resposta. Por isso perguntar, ler, estudar, estar presente, olhar ao redor, ver algo mais além desta vida material, às vezes tão sofrida num planeta de mazela, de vicissitude, de expiação e provação, pode nos fazer mais seguros e mais felizes. Tem que olhar o relógio. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior ali, frases de Chico Xavier trazidas, né? Emmanuel André Luiz. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Às vezes não sabemos escutar. Esta frase é fantástica, todos nós conhecemos. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Por mais difícil que seja a convivência, por mais trabalhosa, por mais sofrida que seja, há uma razão de ser. Não é por acaso. E o nosso comportamento é que vai mostrar se estamos evoluídos ou não. Se blasfemamos, se reclamamos, se achamos ruim de tudo, aí mostra a nossa evolução. Tenho percebido, às vezes, pais que têm em suas residências filhos com deficiências, como são amorosos. Acho que todos meus irmãos que aqui estão devem perceber isso.
como são amorosos com aquele ser que está ali carente, dificuldade de uma resolução de suas necessidades, e aqueles pais estão ali até pedindo a Deus que não os desencarne muito cedo, porque tem que cuidar daqueles filhos, quem vai cuidar deles, quem vai cuidar daquele irmão que tem muita dificuldade, se eu for embora. Como a gente vê a atitude amorosa, às vezes, de pessoas frente a extremas dificuldades. Isto dá uma elevação espiritual fantástica. É o cumprimento da mensagem do Cristo, percebida quando alcançou a vibração superior do Deus Pai. Melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Iluminação. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Né? Quantas escolhas a gente faz equivocadas, não é? E quantas acertadas. E se compararmos, quais delas nos fizeram mais e menos felizes, não é? Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Se eu não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Reclamo, está ruim, mas eu não mudo nada. Vai ser sempre igual. Eu preciso mudar. Isso me permite evoluir. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. A felicidade não entra em portas trancadas. Aquele que acredita realmente na sua própria religião não tem tempo e nem necessidade de criticar a fé dos outros. Chico disse, se dissessem que fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Felizmente, o que me foi dito é que fora da caridade não há salvação. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão sua estrada. Eu estou passando o meu tempo, mas era essa mensagem que eu quis trazer, de Chico Xavier, como o intermediário iluminado dos espíritos superiores que chegam a este planeta para nos ajudar na inspiração e na intuição do melhor caminho para a nossa felicidade. Meus queridos irmãos, sejam felizes mais duradouramente, observando, olhando, escutando, ouvindo e sentindo, trazendo mais romantismo e mais poesia às suas vidas e menos materialismo, porque tudo passa, e passa muito rápido. E nós passamos e vamos constituir aquela população de 110 bilhões que já passaram. Mas enquanto aqui estivermos, temos o compromisso com o outro, que é o que Cristo pediu a todos nós. Levem às suas casas luz. Se estão aqui é porque já têm essa percepção, já têm iluminação. Levem alegria, levem equilíbrio, levem paz. Que Deus permita que percebamos as verdadeiras razões de ser e existir, que é a busca da felicidade espiritual. Que assim seja.